Fala moçada, Hariom, Ali Abrantes do canal Sou Yoga, e nós vamos hoje então dar continuidade aí ao nosso estudo do Yoga Sutras. A gente está no capítulo 1, vamos agora para o Sutra 2. Então, no Sutra 1, Patanjali estava falando, então, aqui começa o ensinamento do Yoga. Para quem? Para quem tem interesse de saber como o Yoga pode ajudar essa pessoa nessa busca por moksha, por eliminar o sofrimento existencial, né? Essa sensação de insuficiência, de inadequação. Então, para essa pessoa que está nessa busca, o Yoga se apresenta como um caminho. Para a pessoa que não está buscando, não adianta falar, porque para ela não vai fazer o menor sentido, não vai ter interesse nesse tipo de conhecimento. E aí, no Sutra 2, ele vai falar Yogas Chitta Vrit Nirodha. Então, vamos lá para o finalzinho desse sutra. Nirodha é o verbo, e Nirodha aqui, ele vai ter um sentido de controle, comando. Tá? Então, o controle, é melhor a gente usar uma palavra comando, que parece algo mais sutil, mais suave, né? Porque você tentar controlar uma mente à base da força é igual você tentar parar as águas de um rio. Você pode até conseguir fazer uma represa ali, né? Retesar, mas quando você abre essa comporta, a água vai com muita força. Então, da mesma maneira, é esse comando sobre a nossa mente. Né? Chitta, aí, ele tem o sentido de mente. E então, o Yogas Chitta Vrit Nirodha seria o yoga é esse comando sobre os vritis, sobre as oscilações da nossa mente. Então, voltando para o exemplo do rio, se você represa os pensamentos, né? Não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Quando você solta esse controle, você, vem um monte de pensamento ali que estava represado. Eu gosto de pensar que é como se fosse um monstrinho que a gente tranca dentro do armário, mas ele está lá, vai cada vez ganhando mais força. Quando você abre a porta do armário, uma hora você não vai conseguir conter aquilo ali, vem aquele monstrão, né? Então é a mesma coisa que você vai fazer com os seus pensamentos. Então, se você consegue comandar, imagina que esse rio você consegue comandar. Você vai lá e vai mudando ali um pouquinho o leito do rio, né? Você vai fazendo ali um manejo ali e você vai comandando. Então você pode fazer isso com a tua mente a partir do exercício, a partir da repetição. Você vai conseguindo então construir um novo caminho. Então você não precisa mais alimentar esse tipo de padrão. Conforme você vai ganhando maturidade, repetindo, você consegue então mudar esse curso para um novo padrão. Então, o objetivo do yoga seria você então reconhecer essa sua mente, e aí a mente, em sânscrito, né, no estudo dos Vedas, ela é chamada de Antarkarana, é o nosso aparelho interno. E aí tem uma subdivisão em 4. Manas, que é a mente oscilante, essa mente que oscila os pensamentos. Chitta, memória, né, nossas recordações. Você tem Buddhi, que é a mente, o intelecto, então essa sabedoria acumulada. Você tem Ahankara, que é o ego, que é essa personalidade que nós construímos, né? Que tem um nome, que tem uma profissão, que tem uma função social ali dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade. Tá? Então, esses 4 elementos, eles compõem Antarkarana, que é a nossa mente. Então percebe que, inclusive, Ahankara, o ego, ele faz parte do nosso aparelho mental. Então você ter esse entendimento de que a tua essência não é essa mente, inclusive o teu ego aqui, ele está dentro, ele é um instrumento aqui, ele é um aparelho interno a serviço dessa essência. Então você utiliza isso, e você entender, ter esse entendimento, é esse caminho de você começar a fazer aquele manejo do rio. Você começa então a ficar menos identificado com esses pensamentos oscilantes, com as memórias, com as projeções para o futuro.
inclusive com todo o conhecimento que você angariou aí ao longo da sua história. Então, o yoga ele vai ser esse caminho de trazer um amadurecimento e uma purificação desse aparelho mental. Antarkaranam Shuddhi, uma limpeza. Então, você vai fazer um processo de reconhecimento, de autoconhecimento. Você vai entender, né, conhecer quais são essas composições aí do teu eu. Vai entender que isso que você chama de eu não é o seu eu, em essência. E aí você consegue entender que isso é só um aparelho, assim como nós temos o nosso aparelho externo, a pele, os olhos, a língua, o nariz, os ouvidos, né? Assim é como nós percebemos o mundo do lado de fora, nós temos o nosso aparelho interno. E é só um aparelho, é só um instrumento. Então, quando você começa a não se identificar com isso, você começa então a trazer essa mente para esse lugar de maturidade. E aí você consegue fazer esse manejo. E é isso que o yoga, ele, como caminho, ele vai te apresentar. Então esse aqui é o comentário sobre o Sutra 2. E aí assiste o próximo, que vai ser a conclusão do porquê que você vai então trazer esse estado aí de comando sobre a sua mente, vai cessar esse barulho, esse turbilhão mental todo aí, que é como se você estivesse ali na superfície do oceano, tem muitas ondas, e você de repente conseguisse dar esse mergulho para dentro. E aí você vai perceber como é que é no fundo, na profundidade, longe da turbulência da superfície. Então é isso, eu fico aqui por hoje. Um beijo grande. Hariô. Até a próxima.